Boa noite, eu me chamo Daniel Martins e eu sou discente no programa de mestrado em Direito Processual e Cidadania da Unipar, Universidade Paranaense, campus sede Umuarama, e também sou bolsista pela CAPES. O título do meu trabalho é Negócio Jurídico Processual, a vedação do Pacto de Dom Petendo no ordenamento jurídico brasileiro. Ele foi elaborado sob a orientação da professora doutora Jussara Suzy Assis Borges Nasser Ferreira. Pois bem, a problemática do trabalho, ela se funda na possibilidade ou não de as partes convencionarem com relação ao Pacto de Dom Petendo, ou seja, que seria a cláusula firmada entre elas de vedação de busca ao Poder Judiciário na hipótese de conflito surgido entre elas. Ou seja, as partes expressamente renunciam ao direito de buscar ao Judiciário, de se socorrer ao Poder Judiciário, na hipótese de ocorrência de algum conflito entre elas. Essa possibilidade, essa cláusula, ela é reconhecida doutrinariamente como um negócio jurídico atípico. Ela se enquadra nesta categoria. O que seria um negócio jurídico atípico? É um negócio jurídico estabelecido na cláusula geral de permissão no artigo 190 caput do Código de Processo Civil, que é o poder dado às partes, com base nos princípios da autonomia, do autorregramento, que fazem parte do espírito do novo Código de Processo Civil, de poderem, em se tratando de direitos disponíveis e partes capazes, de poderem convencionar sobre determinados pontos no processo, ou mesmo anteriormente ao processo, ou seja, prévia ou durante o trâmite processual. Nós temos os negócios jurídicos típicos, que são as causas expressas no Código de Processo Civil, como, por exemplo, a possibilidade de as partes suspenderem, convencionarem com relação à suspensão do processo, ao estabelecimento de calendário processual, ao estabelecimento, a fixação do foro. Então, são as espécies típicas estabelecidas no próprio diploma infraconstitucional. Os atípicos encontram-se incertos dentro da cláusula geral, ou seja, do poder geral de as partes, em se tratando de direitos disponíveis, convencionarem. Só que o próprio dispositivo, o próprio parágrafo único do artigo 190, ele traz as limitações, ou seja, o juiz realizará o controle e não validará a convenção fixada entre as partes se verificar que alguma hipótese de nulidade ou de abusividade se tratando de processo de adesão, ou se uma das partes forem manifestadamente vulneráveis. Além dessas questões, dessas condições, dessas limitações infraconstitucionais, também há as limitações constitucionais. Ou seja, todos os princípios que norteiam a Constituição Federal, que irradiam para todo o ordenamento jurídico brasileiro, eles devem ser observados também na validação dessa convenção realizada entre as partes por parte do julgador. Ou seja, os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, sobretudo o princípio da dignidade da pessoa humana. Ou seja, o poder dado às partes com base no princípio da autonomia, ele é limitado. Então ele sofre essa limitação tanto infraconstitucional como constitucional. O STJ reiteradamente decidiu que as partes não podem convencionar acerca dos poderes e deveres do magistrado, ou seja, as partes podem apenas convencionar com relação aos seus direitos e deveres e faculdades, mas não com relação ao do magistrado. Partindo deste pressuposto, se as partes não podem convencionar com relação aos direitos indisponíveis e nem dos deveres e poderes do magistrado, ela também não pode afastar a própria atividade jurisdicional, que é o nascedouro dos deveres e dos poderes do magistrado. Não existe tais poderes e deveres se não houvesse o acesso à justiça, o princípio da inafastabilidade da jurisdicional. Então, as partes elas não podem convencionar sobre isso, em razão do respeito ao princípio do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição. Assim, se conclui no presente trabalho, de que esse poder não é ilimitado, ele sofre limitação pelos ditames infraconstitucionais, bem como aos ditames constitucionais, que devem nortear toda a espécie de convenção. O princípio da autonomia, ele não é ilimitado. Muito obrigado a todos e uma boa noite.